próximo programa tem o oferecimento de Alto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Combustível de qualidade com procedência é no Alto Posto Ouro Verde. Endereço: na Rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro da cidade de Pompeia, em frente à rodoviária de Pompeia. Alto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Bom, pessoal, hoje eu chego na cidade de Pompeia com o programa Break News. Nós estamos no museu do Sr. Nishimura, e aonde quem já ouviu falar sabe da história, do legado. Quem não o conhece vai poder conhecer um pouco, um pouco da história do Sr. Nishimura e da Jacto, que é uma grande empresa em categoria mundial, podemos dizer assim, que está localizado na cidade de Pompeia. Estamos com um representante da família e também do Grupo Jacto, e vamos conversar um pouquinho sobre o museu, sobre o seu legado. E nessa conversa que estaremos aqui, você vai ver algumas imagens, como essa de fundo que você vai estar vendo aqui, sobre a imagem da estação de Pompeia, e entender por que essa imagem, por que esse cenário, e aí nós vamos desenrolando essa entrevista para que você conheça um pouco mais, tá bom? Hoje eu estou com o Sr. Fábio, e é uma satisfação estar hoje aqui com você para conversar um pouquinho, falar um pouco dessa história. Tudo bem? Tudo bom, muito obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouco, daquilo que o museu é, o que significou para a nossa família. Cada peça que nós temos aqui tem um significado, tem um porquê, e é sempre bom compartilhar com as pessoas. Bem, pessoal, nós vamos começar falando sobre esse cenário que está aqui atrás, O que significa esse cenário, que é a linha férrea e a estação, que hoje é a estação de Pompeia, Temos essa estação que até hoje existe, pessoal. Fisicamente, você vem à cidade de Pompeia, você vai ver essa estação. E o que significa esse cenário, a estação de Pompeia? O cenário atrás, ele faz parte do início
né, da vinda do meu avô para Pompeia. Então, quando ele chegou ao Brasil em 32, ele tentou a vida nas áreas agrícolas, foi garçom, ele tentou alguns empregos e não se adaptou bem. Então ele falou assim, olha, eu vou embora de São Paulo, eu vou o mais longe que eu puder. E Pompeia era a última estação da linha do trem, por isso ele veio parar em Pompeia, né? E por isso nós estamos aqui no dia de hoje. O que se deu para o senhor Nishimura criar esse espaço? Né? Hoje nós temos a estação de Pompeia, já começamos a entender sobre a chegada do senhor Nishimura aqui. O que se deu criar esse espaço, guardar com muito carinho a história do senhor Nishimura? O que se deu o início de tudo isso? Eu acho que todo o japonês, ele se apega a algumas coisas e ele não joga fora. Ele vai guardando. E essa história é até engraçada, porque meu avô já tinha muitos presentes, muitas coisas que ele ia guardando, e a casa dele foi ficando bem cheia. E uma vez a minha avó falou assim, ou você tira as coisas daqui, ou eu vou jogar fora, porque tem muita coisa. E ele trouxe para a fundação parte desse acervo. Mas não era um museu, e ele colocou numas mesas lá e deixou parado ali. E aí algumas pessoas falaram assim, nossa, Nishimura, que legal essa exposição, esse museu. Aí ele falou, ué, museu? Vou fazer um museu. Então partiu, o museu começou dessa forma, né? E realmente era esse local aqui, quando a sua avó falou, olha, vamos dar um jeito nessas coisas aqui. Não, era onde ele ficava, no escritório dele, tinha uma área grande, né? Ele colocou uma mesa do lado e foi colocando as coisas. E a ideia partiu de lá, mas depois aí começou a montar aqui, né? Bom, pessoal, você que está entrando na nossa transmissão agora, nós estamos conversando com uma das pessoas da família Nishimura, e você vai vendo aí a história da família. Então, iniciando falando um pouco sobre a chegada do senhor Nishimura aqui na cidade de Pompeia. Ele chega em Pompeia, desembarca em Pompeia, e nasce um projeto no coração, né? Ele chegando em Pompeia era na época um polo muito forte de algodão e café. Tanto que a nossa bandeira, se você for olhar o brasão da nossa bandeira, tem um galho de café e um galho de algodão. E é uma época que ainda era muito charrete, água de poço. Ele não tinha trabalho aqui em Pompeia, mas ele encontrou na estação umas coisas que eram como se fosse um lixo jogado, né? Latas jogadas, latas de óleo jogada. E ele pediu para o responsável se ele poderia pegar aquelas latas, né? Para o responsável era um alívio, porque era um lixo que estava incomodando, tinha que dar um fim. Mas para o meu avô, aquilo foi parte do início do sustento da vida dele. Então, ele veio ao Brasil, ele era formado em técnico em mecânica, e ele pegava as latas, colocava a alça, né, fazia um canequinho e começou a vender. E, na época que eu era pequeno, algumas vendinhas assim, você não comprava nem por quilo, era por caneca, eu lembro. Uma caneca de arroz, uma caneca de... né? E usava muito essa caneca. Então, ele fala assim que os primeiros 2 anos aqui, ele conseguiu pôr comida na mesa vendendo caneca. Isso virou um dos valores do Grupo Jato, né? Que é trabalho duro como forma de prosperar. Boa mensagem, boa palavra. É um exemplo, né? Tem uma frase que é um legado para a cidade de Pompeia. Todo cidadão pompeiense conhece essa grande frase, uma grande frase: ninguém cresce sozinho. E esse é um legado que o senhor Nishimura deixou para a cidade e também para todas as gerações, né? Isso. Essa frase veio um pouco depois da expansão da Jato. Então, o meu avô, ele tinha início uma oficina no fundo da casa, né, na qual ele colocou a placa "Conserta-se tudo". Não que ele sabia consertar, mas eu creio que ele estava desesperado por encontrar emprego, né, para ter sustento. Então ele pôs lá, "Conserta-se tudo". E o pessoal foi trazendo coisas para ele, como latas, bacias, panela, tudo quanto é coisa para ele ir arrumando. Até que trouxeram um costal, que era importado, que sempre quebrava, e o pessoal falou assim: olha,
o senhor não pode desenvolver um melhor, inventa uma coisa melhor, porque esse aqui está dando muito trabalho. Então, o primeiro produto foi o costal, mas depois a Jato começou a evoluir a ponto de fazer a primeira máquina de colher café, a primeira colheitadeira de café do mundo. E nesse evento, o vice-presidente da República veio prestigiar também, né? Mas foi um momento que o senhor Nishimura falou assim, olha, eu não faço as coisas sozinho, eu não fiz tudo isso aqui sozinho, eu tive a ajuda de muitas pessoas, muitos amigos. Então essa frase, ninguém cresce sozinho, tá numa das fotos que são memorial para nós, né? E também virou um dos valores do Grupo Jato. É uma frase muito, muito colocada, não somente dentro do Grupo Jato, você anda na rua, conversa com pompeienses. Eu falo pompeiense por causa que é a raiz, né, que está aqui, e as pessoas de comércio de outras empresas falam muito sobre isso, porque tem um reflexo. O senhor Nishimura deixou um legado, né? Eu vejo que esse legado não ficou somente para a família, ficou para a população também, e essa frase ela corre até hoje. Você vê que as pessoas sempre usam e ainda falam assim, olha, o senhor Nishimura falava dessa forma, ninguém cresce sozinho, e é usado em outras empresas também. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar com a conversa e nós vamos conhecer um pouquinho mais agora a empresa já, como nasceu, porque nós estivemos falando sobre a chegada do senhor Nishimura. Então, no próximo bloco, nós vamos falar como se deu o início de tudo isso. Vou te mostrar o primeiro espaço da Jato, lá atrás, uma foto, para que você veja e se... Como que eu posso dizer? Será que você conhece essa empresa hoje? Lembra dessa imagem? Como ela é hoje? Vou mostrar no próximo bloco. Segura aí. Superação SP, estamos criando um Estado cada vez mais humano, justo e solidário. Um programa inovador para que as famílias possam superar a pobreza e sonhar com um futuro melhor. Governo do Estado. São Paulo são todos. Se você gosta de assistir programa que tenha muita adrenalina, suspense e também muita tensão, não perca o meu programa Ação Policial. Todas as segundas, quartas e sextas, aqui na tela da TVR, depois do jornal Repórter Brasil. Não perca, só aqui na tela da TVR. De 5 a 13 de setembro, Marília se torna o centro do cinema em São Paulo. Mostra competitiva de longas e curtas, encontros com realizadores premiados, oficinas, debates e muito mais. Festival de Cinema de Marília 2025. Confira em festivalcinemamarilia.com.br. Auto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Seu veículo merece o melhor e é por isso que oferecemos apenas combustível proveniente de petróleo refinado em nosso posto de abastecimento. O nosso combustível é refinado para proteger e otimizar o desempenho do seu motor, prolongando a sua vida útil e mantendo o funcionamento suavemente. Não comprometa a saúde do seu veículo com combustível de baixa qualidade. Abasteça conosco e dê ao seu carro o cuidado que ele merece. Auto Posto Ouro Verde oferece muito mais que apenas combustível. Com uma loja de conveniência bem abastecida, você pode encontrar uma variedade de produtos para atender às suas necessidades durante a viagem. De lanches rápidos a itens de emergência para o seu veículo. Estamos aqui para tornar sua parada no posto de abastecimento uma experiência completa e conveniente. Visite-nos e descubra tudo o que temos a oferecer. Auto Posto Ouro Verde, na rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro da cidade de Pompeia, em frente à rodoviária de Pompeia. Auto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Só aqui, na tela da TVR, assista programa Roda de Amigos com Hilário Bernac. Entrevista, entretenimento e muita novidade. Roda de Amigos, todos os domingos, às 5 da tarde. Não perca! A Bus Show Eventos, a maior organizadora de eventos náuticos da América Latina, acontece em setembro, na capital paulista. E a TV TVEC, junto com Williams Carlos,
vai estar lá para mostrar tudo o que há de mais moderno e inovador no universo náutico. Exposições de embarcações, lançamentos de equipamentos, serviços especializados e acessórios que são destaque no mercado mundial. Não perca essa cobertura especial da TV TVR, direto do maior evento náutico da América Latina. Só aqui na tela da TVR. Já pensou em assistir TV a qualquer hora e em qualquer lugar? Agora isso é possível. Com a TVR Play, você tem a programação da TV TVR na palma da sua mão. É simples e rápido. Acesse a Vox HD Store, procure por TVR e faça o download. Assista a toda a programação da emissora totalmente grátis. Notícias, entretenimento, esportes, filmes e muito mais. TVR Play, a TV que acompanha você onde estiver. Salve, comunidade! Arrume-se com a gente pra se vacinar. É contra HPV? Só vamos! Proteção garantida. É no SUS e é de graça. Prevenir é mais fácil que tratar. Eita, esqueci minha caderneta de vacinação. Relaxa, a gente tem nossa caderneta aqui no Meu SUS Digital. É só abrir o aplicativo, pegar seu documento de identificação e colar na UBS. Vacinas HPV estão disponíveis gratuitamente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Vacina Sempre Brasil, Ministério da Saúde, Governo Federal. Assista diariamente aqui na tela da TVR Jornal Agora no Interior. Todos os dias, às 7 da noite, Jornal Agora Interior com Carlos Teixeira. Notícia atualizada em tempo real. Só aqui, na tela da TVR. A gente sabe, brasileiro tem 1000 jeitos de viver. E o bebê tem sempre um jeito de estar junto com você. Para te apoiar em todo momento, estamos no app. Para responder de um jeito rápido e seguro, quando você precisa, estamos no WhatsApp. Para você poder olhar no olho, também na agência. Sempre aqui, em todo lugar. Como sempre estivemos e vamos estar. Cuidando do que importa para você. Fale com o bebê. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Voltamos no segundo bloco, você que está nos acompanhando, eu sou o Williams Carlos, aqui na tela da TVR, trazendo uma entrevista especial. Estamos falando um pouco, pessoal, porque a história é muito grande, sobre a história do senhor Nishimura, e falando já sobre a nascência da Jato, o grupo, e como que vem até hoje, né? Você que é de Pompeia, você sabe quem que é a Jato, conhece o grupo, e você que está me assistindo de outras regiões do Brasil, ou até fora do Brasil, você vai conhecer um pouquinho dessa história, que vale a pena conhecer a história do Sr. Nishimura. Bom, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre a chegada do Sr. Nishimura, mostramos aí na tela da TVR sobre o primeiro item, um dos primeiros itens que foi criado foi a caneca, né? Falou um pouco da oficina que foi criado, né? Que conserta-se tudo, é isso? E agora eu quero lhe mostrar uma imagem que fala sobre a Jato. Essa foto que você está vendo aí é o início. É o início, na verdade, depois a casa, o quintal ali, né? A oficina foi ficando pequena e então ele precisou comprar um espaço maior, que é o primeiro prédio. E o primeiro produto, vamos falar assim, em larga escala, porque não era tão largo assim, na época era pequena, mas foi o costal, era uma polvilhadeira, então era um produto que não utilizava líquidos, né? A primeira era só o pó. E vocês podem ver que as máquinas, para ele construir, para ele fabricar, ele teve que construir as máquinas para fabricar o produto. Então você vai olhar, as máquinas tem um pedaço de chave, tem um pedaço de cabo, tem um pedaço de cardan do carro, só que ali foi usado para construir
né, fazer o maquinário para a construção do costal. E na verdade as pessoas perguntam porque jato ele tem a ver com esse primeiro produto nosso, né, onde ele soltava um jato de ar com o produto, então saía um jato de fumaça. E na época o que se tinha de maior tecnologia eram os aviões a jato, né, que deixavam o rastro no céu. Então, assim, dessa forma, olha, jato é uma coisa legal. Então, só que depois jacto, né, para ficar um pouquinho diferente, mas a história do nome da jato vem daí. Esse barracão, para que as pessoas que não conhecem, ele existe até hoje, esse primeiro barracão? Sim, o barracão existe, é lógico, ele foi modificado internamente, né? Mas se você passar na frente da jato e você olhar para a direita ali, ele ainda está lá. E eu estou aqui no museu, pessoal, como vocês estão vendo nas imagens, e o Fábio falou do maquinário, né? E me chamou muita atenção que eu vou pedir para você refrisar, o teu avô que fazia a máquina para fazer o produto. O meu avô, ele tinha alguns amigos, fora ele, né, mas que eram muito, muito bons na parte mecânica. Então eles tinham que desenvolver a máquina para fazer o produto. Não existia máquina pronta, né? Um pouco depois vocês vão até olhar. Tem uma máquina que sim, a gente já comprou pronto, mas isso era um pouquinho para frente. O início eles tiveram que construir a máquina para fazer o produto. Bom, a Jacto, ela iniciou então com esse produto que era o costal, né? Ela ganhou o mercado, ela foi avançando, ela foi prosperando, né? Teu avô foi prosperando com a inovação, com sua equipe. E aí ela pulou para uma nova fase. Ela começou a criar um porte maior de produto. Temos aí a máquina que colhe café, por exemplo. Isso, esse foi um outro passo, né? À medida que eles foram desenvolvendo o produto, é sempre na intenção de ajudar uma necessidade. Precisa de uma necessidade, vamos tentar atender. E o meu avô colhia café. Meu avô, ele colheu café com a mão, ele fala assim, a mão sangrava, porque você imagina, você tem que arrancar os grãos puxando, né, os galhos, e ele sabe da dor que era fazer isso. Então, não sei se por isso também ele aceitou o desafio de fazer uma colhedeira de café. E a gente crê que se a Jato não tivesse entrado nisso, dificilmente hoje o Brasil teria a colocação, né, em produtor de café que tem. O Brasil hoje ela se destaca, né, em vários segmentos, o café é um deles, e a Jacto ela tem aí um papel fundamental nessa inovação, né, essa inovação tecnológica, porque o produto vem com muita tecnologia que impressiona, né? Você está vendo a imagem aí agora? Algumas imagens vocês estão vendo aí. Eu mostrei essa da colheita de café, e a Jacto ela prosperou também na questão de pulverização, né? Temos aquela, acho que a Uniport, né? A Uniport, que ela tem aquele braço que ela abre e faz aquela pulverização. Como que foi o projeto para chegar na Uniport e caminhando a Jato chegar nessa inovação tecnológica? A Uniport tem a de colher café, tem a Uniport, é uma grande máquina, uma máquina formidável. Os desafios foram entrando e houve uma época que o pessoal já estava pensando em um produto que atendesse a necessidade do mercado. Então foram conversar com vários produtores grandes, que tipo de máquina você está precisando, como é que é isso, e fizeram uma pesquisa muito boa. E essas informações vieram para a engenharia da Jato. Eles desenvolveram a primeira Uniport foi em 89, se não me falha a memória. E eu costumo falar assim, eu acho que foi uma máquina um pouco à frente da sua necessidade, porque quando o pessoal falou assim, não, a gente quer isso, mas aí quando trouxe os custos e tudo mais, falou assim, não, mas isso a gente não quer pagar. Mas se você observar hoje as médias e grandes fazendas, é impossível não ter uma máquina, uma Uniport, né, um pulverizador como a gente criou, tamanha necessidade, né?
Então, hoje sim, a gente tem uma participação muito boa, tem máquinas boas no mercado, mas surgiu dessa necessidade. Primeiro, era muito importante dialogar com o produtor, saber o que ele quer, o que ele gostaria, né? E hoje a gente entende bem melhor como se faz isso. Tem um local aqui no museu, muito bonito também, que é a mesa do seu avô, a mesa do senhor Nishimura. É a mesa que ele trabalhava diariamente. Isso, se você olhar, o calendário está 2009. O meu avô faleceu em 2010, né? Mas mais ou menos de 2009 a 2010 ele parou de vir. Ele já estava com 98. Então ele foi até quase 98, ele seguia quase que diariamente, vinha para cá, né? Falava com os alunos, via se estava tudo correndo certinho. E à medida que ele deixou a mesa dele, mas a gente achou que seria muito bom deixar essa marca dele, ó, do jeito que ele trabalhava. Então você olha lá, ele tem um calendário dos aniversariantes dos familiares do lado, né, algumas coisas importantes para ele. E lupa, ele lia muito. Ele falava que era muito importante ler. Então você vai ver umas 3, 4 lupas lá. Até as letras menores ele gostava de ler. Você vai vendo nas imagens, essa mesa está aqui, você pode conhecer o museu e vai ver essa mesa ali. Uma das coisas também que me chamou muita atenção do seu avô e que está aqui no museu, educação, né? Educação. Tem lá uma parte, na frente da mesa, tem centenas de nomes ali, né? O que é isso? Aquilo veio de um exemplo que nós encontramos no Japão. Então, há pouco tempo a gente foi visitar algumas fábricas no Japão e em alguns setores das fábricas tinham os nomes, assim, vários nomes, né? A gente falou, mas o que são esses nomes? E o pessoal falou, não, esses aqui foram as pessoas que deram uma contribuição, que foram importantes para a empresa. É como se fosse aquele do basquete, né? Que põe a camisa do cara no ginásio, no estádio. E quando a gente entendeu isso, falou, nossa, eu acho que seria muito, muito bom a gente colocar o nome de todos aqueles que estiveram aqui. Então ali tem 800 e poucos nomes de todos os alunos que participaram da Escola Técnico Agrícola. E o interessante é que essa criação do senhor Nishimura, ela se mantém até hoje, a família preservou isso e tem as escolas até hoje ainda. Sim, o meu avô, quando ele se aposentou, já estava com 73, eu acho, ele falou assim, olha, eu queria devolver alguma coisa para o Brasil, eu quero fazer alguma coisa para o Brasil. Fala assim, dinheiro não adianta dar porque alguém vai pegar. Então, acho que a educação é uma coisa boa. E a ideia dele era trabalhar com filhos de pequenos agricultores, né? Ensinar a trabalhar a terra, ensinar a deixar sustentável, né? E ter essa rentabilidade para sobreviver. Porque ele falava que a agricultura é uma das coisas muito importantes para o Brasil. E com isso, ele aposentou e abriu a Fundação Sonji Nishimura de Tecnologia. E está aí o complexo, lindo, hoje é um polo de educação e se mantém até hoje, né? Algo muito interessante e que tem formado vários profissionais que já estão aí no mundo afora, né? Várias regiões do mundo, tá? Vou chamar o terceiro bloco para nós fechar o programa, segura que eu volto já. Com Superação SP, estamos criando um estado cada vez mais humano, justo e solidário. Um programa inovador para que as famílias possam superar a pobreza e sonhar com um futuro melhor. Governo do Estado. São Paulo são todos. Se você gosta de assistir programa que tenha muita adrenalina, suspense e também muita tensão, não perca o meu programa Ação Policial. Todas as segundas, quartas e sextas, aqui na tela da TVR, depois do Jornal
Repórter Brasil. Não perca, só aqui na tela da TVR. De 5 a 13 de setembro, Marília se torna o centro do cinema em São Paulo. Mostra competitiva de longas e curtas, encontros com realizadores premiados, oficinas, debates e muito mais. Festival de Cinema de Marília 2025. Confira em festivalcinemamarília.com.br. Auto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Seu veículo merece o melhor e é por isso que oferecemos apenas combustível proveniente de petróleo refinado em nosso posto de abastecimento. O nosso combustível é refinado para proteger e otimizar o desempenho do seu motor, prolongando a sua vida útil e mantendo o funcionamento suavemente. Não comprometa a saúde do seu veículo com combustível de baixa qualidade. Abasteça conosco e dê ao seu carro o cuidado que ele merece. Auto Posto Ouro Verde oferece muito mais que apenas combustível. Com uma loja de conveniência bem abastecida, você pode encontrar uma variedade de produtos para atender às suas necessidades durante a viagem. De lanches rápidos a itens de emergência para o seu veículo. Estamos aqui para tornar sua parada no posto de abastecimento uma experiência completa e conveniente. Visite-nos e descubra tudo o que temos a oferecer. Auto Posto Ouro Verde, na rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro da cidade de Pompeia, em frente à rodoviária de Pompeia. Auto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Só aqui, na tela da TVR, assista programa Roda de Amigos com Hilário Bernac. Entrevista, entretenimento e muita novidade. Roda de Amigos, todos os domingos, às 5 da tarde. Não perca! A Bus Show Eventos, a maior organizadora de eventos náuticos da América Latina, acontece em setembro, na capital paulista. E a TV TVR, junto com Williams Carlos, vai estar lá para mostrar tudo o que há de mais moderno e inovador no universo náutico. Exposições de embarcações, lançamentos de equipamentos, serviços especializados e acessórios que são destaque no mercado mundial. Não perca essa cobertura especial da TV TVR, direto do maior evento náutico da América Latina. Só aqui na tela da TVR. Já pensou em assistir TV a qualquer hora e em qualquer lugar? Agora isso é possível. Com a TVR Play, você tem a programação da TV TVR na palma da sua mão. É simples e rápido. Acesse a Vox HD Store, procure por TVR e faça o download. Assista a toda a programação da emissora totalmente grátis. Notícias, entretenimento, esportes, filmes e muito mais. TVR Play, a TV que acompanha você onde estiver. Salve, comunidade! Arrume-se com a gente pra se vacinar. É contra HPV? Só vamos! Proteção garantida. É no SUS e é de graça. Prevenir é mais fácil que tratar. Eita, esqueci minha caderneta de vacinação. Relaxa, a gente tem nossa caderneta aqui no Meu SUS Digital. É só abrir o aplicativo, pegar seu documento de identificação e colar na UBS. Vacinas HPV estão disponíveis gratuitamente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Vacina Sempre Brasil, Ministério da Saúde, Governo Federal. Assista diariamente aqui na tela da TVR Jornal Agora no Interior. Todos os dias, às 7 da noite, Jornal Agora Interior com Carlos Teixeira. Notícia atualizada em tempo real. Só aqui, na tela da TVR. A gente sabe, brasileiro tem 1000 jeitos de viver. E o bebê tem sempre um jeito de estar junto com você. Para te apoiar em todo momento, estamos no app. Para responder de um jeito rápido e seguro, quando você precisa, estamos no WhatsApp. Para você poder olhar no olho, também na agência. Sempre aqui, em todo lugar. Como sempre estivemos e vamos estar. Cuidando do que importa para você. Fale com o bebê. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar.
Voltamos com o terceiro bloco do programa Break News, nossa uma edição especial. E hoje você que perdeu o primeiro, segundo, tá? Você está na live, você volta a barra, você assiste a entrevista inteirinha, né? Sistema gravado. Ou no nosso canal no YouTube, você vai lá, TVR, volta e assiste na íntegra esse material importante. Onde nós estamos hoje é um museu. E antes de ter esse museu, o que era aqui? E o que se constituiu esse espaço, esse complexo aqui? A Escola Técnico Agrícola, ela foi construída em partes, né? Tanto que os primeiros alunos, eles têm até orgulho de falar, eu ajudei a construir a escola, porque realmente eles ajudavam a fazer tijolo, e eles faziam tijolo aqui, né? Aliás, faziam tudo, linguiça, toda a comida, eles aprenderam a fazer pão, e também essa parte de alvenaria, eles aprenderam a construir. E isso aí era importante porque a gente via que as pessoas, os alunos entravam aqui 14, 15 anos, bem molecote, né? Mas pensa que eles podia pegar qualquer pedaço de terra depois que eles poderiam sobreviver e construir, né? Então acho que esse é um dos legados maiores que as pessoas que tiveram aqui, passaram por aqui, tiveram, né? Tanto que nós temos muitas vezes, todo ano vem algum grupo de alunos, ex-alunos, né? Eles vêm para cá e ajuntam a turma e contam as histórias. Aí você tinha que vir, porque é só risada. Mas o que eles aprontavam aqui, né? E o que eles aprenderam apanhando do seu Nishimura. Mas eles são unânimes em dizer que foi a escola para a vida. É o que eles falam para a gente, né? Olha, a gente bagunçava e tal, levava as broncas, mas aquilo mudou a nossa vida, nosso jeito de pensar. Então acho que essa parte de responsabilidade que o meu avô, quando ele fala de educação, ele fala assim, a educação é como se fosse uma bola, e ele fala, perdeu-se metade da educação, né? Então tem a parte técnica e a parte moral. Ele fala assim, não tem mais parte moral hoje, só tem parte técnica. Por isso que ele quis fazer um regime de internato aqui. Ele falou assim, não, eu quero botar tudo junto de novo. Né? Essa era a ideia dele no início do colégio. E o que é bonito é assim, se você pega esses primeiros alunos da época, né, o início de tudo, você olha para eles, construiu sua carreira profissional, construiu sua carreira familiar e leva a sua geração para o mesmo molde, né? Estudar, às vezes vem até para cá fazer cursos, e esse legado ele vai caminhando, vai prosperando e dando continuidade. Isso que eu acho que é uma das histórias mais preciosas que tem, é o legado, é o que fica. Ainda nós, alguns, não muitos, mas nós temos alguns pais, né, que quando eles vêm para cá, eles trazem os filhos, e alguns eu acho que já ingressaram nos cursos que nós temos aqui, né, depois que fechou o técnico agrícola. Então nós temos 2 cursos da FATEC, né, mecanização e agricultura de precisão, e o outro é sistemas inteligentes. É coisa que a agricultura hoje precisa bastante, porque a tecnologia dentro da área agrícola evoluiu muito, né? Então hoje nós só somos competitivos hoje com os países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, porque a tecnologia cresceu, né? Então nesse complexo hoje que nós estamos, temos aqui a FATEC, né? Temos o Senai e tem um museu aqui, e a escola Suji Nishimura, que está aqui também. Isso. A escola, ela tem uma história diferente. É uma escola de ensino fundamental até o médio. E quem fundou foi o meu pai. Na época ele era presidente da Jato. E ele falava assim... Ele queria contratar gente de fora, gente de São Paulo, porque não tinha, né? E a primeira coisa que o pessoal falava assim, tem escola boa lá? E ele falou assim, vamos ter que fazer uma escola. E eles foram para o Japão para entender como é que eram as escolas no Japão. Então o primeiro modelo
que nós trouxemos foi um modelo japonês, né, de educação para as escolas. E aí começou com as escolas. Hoje nós adicionamos um modelo canadense, né, uma filosofia. Nós temos um diferencial na educação dos nossos alunos e tem funcionado muito bem. E é uma escola bonita e impecável, pessoal. Você precisa conhecer essa escola. Bom, reta final do nosso bate-papo. A Jacto hoje. Onde a Jacto chegou e como que a Jacto está hoje no mundo afora? A Jacto, ela... Bom, sempre foi uma empresa pequena, né? E a gente fala assim, mas de Pompeia aqui dá para sair uma cidade de 20 mil habitantes aí, né? Como é que vai acontecer? Mas a Jacto é construída de pessoas. E o que a gente tem visto, que quando você ajunta com pessoas boas, tem boas ideias, você consegue ir mais longe, né? E nós hoje temos no grupo, quase 5 mil funcionários. Estamos no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, temos uma fábrica na Tailândia, uma fábrica na Argentina, um centro de distribuição em Guadalajara, no México. Ela tem expandido porque existe uma necessidade, né, de alimentação, e temos trabalhado bastante com os alunos daqui do Brasil, porque eles também vão precisar ajudar a atender a demanda lá fora. E assim a gente espera que os nossos alunos possam ir cada vez mais longe e ajudar a colocar alimento na mesa dos brasileiros e do mundo, né? Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer demais o carinho de nos receber, a tua equipe que foi prontamente, quando nós entramos em contato, prontamente nos atendeu e criou esse cenário para nós estarmos conversando aqui hoje, batendo esse papo, falando um pouquinho da história do seu avô, desse museu. Então eu tenho só que agradecer e que Deus continue abençoando a toda a família. Amém. Quem conhece, né, a família e a nossa história sabe que só estamos aqui porque Deus permitiu. É Deus que tem nos sustentado. Mas eu queria fazer um convite a vocês que não conhecem. A gente falou bem pouquinho do que é a fundação, né, do que é o museu. Eu gostaria de convidar vocês a passar um tempo aqui, tomar um café gostoso, uma água, e seria muito gratificante para nós poder passar adiante o legado, aquilo que a gente aprendeu e continuar essa caminhada. No rodapé do vídeo tem o contato do museu, né, o horário de funcionamento, para que você que queira conhecer, entrar em contato com a equipe e vem para cá, para Pompeia. Vai passar o final de ano, por exemplo, em Pompeia? Entre em contato, vê se vai estar funcionando, conheça a história aqui do Grupo Jacto, vale a pena, vai ser um período encantador, pode ter certeza. Obrigado pelo você que está nos acompanhando, fique ligado porque no próximo programa, mais convidados temos aqui conosco. Sou Williams Carlos com Break News, só aqui na tela da TVR.